Oi, líderes! Nesse Minuto da Liderança, a gente vai falar de um assunto que não tem como a gente correr dele, porque é necessário em todo cargo de liderança. A gente vai falar sobre reuniões, mas como a gente fazer uma reunião produtiva, uma reunião que seja realmente eficaz. Por mais que a tecnologia esteja avançada, nós não conseguimos não ter reuniões, né? Por mais que ela seja online, ela é importante acontecer. Existem grupos de WhatsApp que a gente às vezes resolve determinados assuntos, mas aquela reunião presencial, no qual a gente tem oportunidade de trocar experiências, percepções do que está acontecendo e decidir junto o que é necessário para a mudança, né, ou para algum investimento que tem que ser feito dentro da empresa, isso não tem como, a gente vai ter que fazer através das reuniões mesmo. E aí a gente sabe que tanto você quanto as pessoas já participaram de muitas reuniões chatas, reuniões sem sentido, reuniões demoradas, cansativas e a pior de todas no meu ponto de vista, aquela que você ficou em torno de 1 hora debatendo determinado assunto e não concluiu nada, não saiu com nenhuma tarefa ali, né? Então vamos falar um pouquinho como que seria a dica tanto para a gente fazer reuniões produtivas, como a gente também, enquanto participante, ser produtivo dentro de uma reunião, ok? As reuniões, a gente já tem que lembrar que 15% do tempo dessa reunião, às vezes, a gente vai gastar com aqueles atrasos iniciais, com, às vezes, uma tecnologia que não funcionou, alguém esqueceu algum dado que ele era importante para você. Então, quando você agendar a reunião, aquele tempo que você agendar, você já lembra que vai ter uma perdazinho nesse tempo aí, né? E qual que é o principal propósito de uma reunião? Isso tem que deixar claro, né, para aquelas pessoas que vão participar. Então, quando você manda o convite, sempre falar, olha, o propósito nosso é decidir isso, isso e isso, ou apresentar esses e esses dados aqui. Quem faz a reunião, quem convida para a reunião, tem que ter claro, né, na nossa mente esse propósito, o que a gente quer daquela reunião ali. Existe alguns prós e alguns contras quando a gente vai fazer uma reunião, né? O que seria o prós de uma reunião? Quando você tem os passos para ser definidos, né? Quando a gente precisa de otimizar algum processo, quando a gente tem a oportunidade de resolver, de ter debates, né, resolutivos, isso é um ponto muito positivo da reunião, é a forma que a gente tem de se comunicar e a gente também vai desenvolver e inovar a cultura daquela empresa ou aquela mudança daquele setor que a gente precisa. Agora, o que seria a reunião chata, né? O ponto negativo, os contras de uma reunião. É quando a gente tem a perda de foco da equipe, quando a equipe não está interessada, quando a pessoa sai do foco, a reunião muda de assunto. Outro contra é quando existe a falta de conclusão daquele assunto ali, né, que foi abordado, quando toma tempo demais da pessoa, que você larga de fazer muitos assuntos, quando aquela reunião gasta muita energia, cria um clima negativo, isso também seria o contra de uma reunião. Mas o que é então que faz com que algumas reuniões elas sejam improdutivas? O que geralmente faz uma reunião improdutiva, a primeira coisa é quando falta o objetivo. Eu tenho que estar muito claro, né? Eu deixar claro e específico qual que é o objetivo daquela reunião ali. A perda de foco, toda hora eu tô falando isso, né? Porque isso é muito comum, eu vou falar até mais vezes. A perda de foco dessa reunião. Quando existe reuniões paralelas dentro de uma reunião. O que é isso? Às vezes você tem uma reunião, você está trabalhando, vai participar de uma reunião e aí de repente alguém começa a conversar com você e fala assim, sabe aquele assunto que eu estou precisando de falar com você?
eu queria aproveitar que nós estamos sentados aqui, vamos resolver isso, isso e isso. Aí, além de você gerar uma conversa paralela, você está fazendo uma reunião dentro da outra. Aí, o que acontece com a gente? A gente, enquanto participante, perde o foco, deixa de dar as nossas opiniões, né? E aí, a coisa bagunça, tanto para quem está participando, quanto para aquela pessoa que está liderando a reunião, porque na hora que tem conversa paralela, a pessoa que está liderando, ela perde o foco também do que ela ia falar, daquela ideia principal que ela estava tendo. Uma outra coisa que faz as reuniões ficarem improdutivas é quando falta preparo de um participante. Às vezes aquele participante que tinha que levar um dado, que tinha que levar uma planilha para a gente tomar algumas decisões, essa pessoa foi despreparada e não levou aqueles dados que precisavam. Isso vai fazer com que a reunião seja improdutiva também. E uma coisa que acontece muito em reunião, que é desagradável, é quando existe uma fadiga na hora da decisão. Sabe quando você vai conversando e você não consegue chegar a nenhuma conclusão? Porque a reunião vai ficando pesada e você já está cansado? Isso é muito ruim. E é interessante também porque, às vezes, existe uma reunião, ela foi fadigante e, na hora que termina aquela reunião, é muito comum as pessoas que participaram sempre chegar no líder da reunião. Às vezes é no diretor da empresa ou no gerente e aproveitar e falar aqui, eu preciso falar com você, o que você acha disso, disso e disso? Decide isso aqui para mim. E como aquela reunião foi super fadigante, o líder, às vezes, vai te dar algumas respostas que podem até ser comprometedoras, porque ele estava fadigado, ele não queria, ele quer ir para casa ou ele quer ir para o outro compromisso que ele já tem agendado e você chega nele, solicita alguma coisa, ele vai te dar algumas respostas sem estar preparado, com aquela mente cansada, e isso pode até gerar um problema futuro, né, dentro do dia a dia ali de trabalho. Tá, a gente falou desses contras aí, esses pontos negativos. Como que a gente então pode fazer para a gente realizar reuniões produtivas? O que seriam as dicas aí pra gente? Primeira coisa, deixar o objetivo claro. Para que eu estou fazendo a reunião? Por quê? Aí a gente vai deixar claro a data, a hora, o tempo direitinho que eu pretendo gastar com essa reunião. Segunda coisa, mandei lá o convite, com tudo especificado bonitinho. Eu preciso convidar as pessoas certas. O que é a pessoa certa? É aquela pessoa que vai contribuir para a reunião, que tem a ver com o setor que ela trabalha. Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, vem todos aqui. E essas pessoas que estão desinteressadas, elas podem gerar conversas paralelas, fazer essas reuniões paralelas que eu falei anteriormente, né? Elas vão ficar desinteressadas e então vamos chamar aquelas pessoas que realmente vão contribuir. Por quê? Quanto menor o grupo que é convidado para uma reunião, mais fácil é de ser tomada decisões dentro daquela reunião ali. Então, pessoas certas, focadas e contribuindo para aquela reunião acontecer. O terceiro ponto é a gente fazer pauta, é a gente fazer registro daquela reunião. Porque ali vai ficar escrito, vai ficar anotado, né? Tudo o que foi definido. E isso, você vai conferindo a pauta, você não se perde. A chance de você sair do foco é muito maior. Só que para isso, que é o quarto ponto, é você ter uma condução adequada daquela reunião. Então, se você é um líder e está conduzindo uma reunião, fique atento para essa reunião não sair do foco. Vai ter hora que você vai falar assim, aqui não é o momento, não é agora, vamos deixar para discutir isso em outro momento? Ou vamos marcar uma segunda reunião em relação a isso? E você ficar sempre atento àquele tempo ali, para o assunto não ficar muito estendido e você começar a criar um clima desagradável, porque as pessoas precisam ir embora,
né? Então você precisa ficar atento em relação a isso, porque uma pessoa desesperada para ir embora, porque tem um compromisso, visto que você atrasou, né, aquele combinado que você tinha feito, ela começa a ficar dispersa. E aí você está somente perdendo tempo. Um outro ponto são as regras de conduta, que é isso. Se eu combinei que vai ser de 5 às 6, então vai ser de 5 às 6 a reunião. Você ficar sempre atento e cumprir aqueles combinados ali. E lembrar que toda reunião precisa de ter um encerramento. O que é o encerramento? É você falar assim: então, o que nós resolvemos hoje? Nós resolvemos isso, isso e isso. Está escrito aqui, né, na nossa ata. Fulano ficou responsável para isso. Por isso que vai ser entregue daqui 15 dias, uma semana, né, e tudo. Então, dentro desses itens que eu acabei de falar, qual que seria, né, a postura do líder? Gente, primeiro ponto de postura do líder: evite ficar no celular. Não tem nada mais desagradável, ao menos que você tenha uma coisa muito séria, que você vai falar assim: gente, tô ouvindo vocês, mas eu preciso fazer isso aqui rapidinho, faz ali e responder isso aqui rápido, que foi uma urgência, e larga esse celular. Foca naquilo que você tem o propósito de fazer naquele momento. Então, se o próprio líder da reunião, né, ou um coordenador de setor que está participando de uma reunião maior, ele ficar no celular, ele já está demonstrando que ele não está ali, né? Então, qual que é a postura do líder? Evite celular. Foca na sua pontualidade, foca no foco da reunião, né? Não saia do assunto. Perceba que a gente tem que ter perguntas objetivas. Olha, isso aqui, o que você quer saber aqui? Esse pessoal está perguntando de forma correta? Ou eu, enquanto participante da reunião, eu estou fazendo perguntas coerentes? Eu estou sabendo esperar a minha hora de perguntar? Eu estou tendo uma escuta ativa. O que é escuta ativa? Por mais que eu discorde de alguém que está falando, eu preciso escutar, porque se eu não escutar, quem sabe aquilo que eu estou discordando, na verdade, eu posso passar a concordar ou dar uma opinião interessante em relação àquilo, né? Outra postura do líder é a gente sempre preparar o material que a gente vai levar, preparar aqueles dados ali que precisam ser entregues naquela reunião. E aí, depois, né, da postura do líder que a gente trabalhou, eu volto a falar com vocês da importância do registro. Deixe as coisas registradas. O líder que não registra todo aquele tempo que você gastou durante uma reunião com a sua equipe, ele vai embora, porque você é o primeiro que vai esquecer. Imagina o restante da sua equipe, né? Então, para a gente fechar a nossa conversa sobre a reunião produtiva, eu queria focar para vocês lembrarem, então, tem 5 P's para essa reunião produtiva. O que seria esses 5 P's? Primeiro P, propósito. Lembra, você precisa de saber o que é o motivo da reunião, certo? Segundo P, preparação. Toda reunião tem que ser preparada. Se você vai precisar que alguém leve algum dado, não esqueça de falar com essa pessoa. Eu preciso que você leve esse indicador. Participação é o terceiro P. Então, nós falamos de propósito, preparação e participação. O que é a participação? A participação é você, enquanto condutor da reunião ou enquanto participante, ter uma participação ativa, uma postura bacana dentro da reunião. Você é o primeiro que não vai ter conversa paralela, que não vai olhar o celular, que não vai ficar conversando, né, coisas que não tem nada a ver. E senso de presença. O que é senso de presença? Vamos supor que você, enquanto líder, está num auditório. Se você fala da sua contribuição caladinho, baixinho, ninguém está escutando o que você está falando, isso não é postura de líder. O líder é aquele que, de preferência, levanta, ele fala em tom claro,
alto para a sua equipe, olha para os seus liderados para verificar como é que está sendo a reação desses liderados seu. Eles estão com preguiça do que eu estou falando? Eles estão concordando ou discordando através da linguagem corporal que eles estão me apresentando? Então, essa participação no sentido de uma presença ativa do líder, é essa participação do terceiro P que eu estou falando aqui com vocês. O quarto P é o processo. O que nós vamos chamar de processo? Início, meio e fim, definições, o propósito que eu quero, né? Agendas ali dentro daquela reunião, quem vai fazer o quê. E por último, progresso. Como que foi o progresso da reunião? Nós estamos saindo daqui como? A gente conseguiu definir? Se não, nós vamos ter que marcar uma segunda reunião? Então, a gente fecha. Se a gente lembrar desses 5 P's, que são propósito, preparação, participação, processo e progresso, isso resume tudo aquilo que a gente falou. E ter reuniões preparadas, reuniões que as pessoas têm o prazer de fazer com você, porque sabe que você foi focado, você não ficou no celular, você respeitou o tempo e a gente saiu daquilo com decisões, faz com que você seja um líder muito mais respeitado por sua equipe. E o nosso foco é esse, o desenvolvimento da nossa liderança. Um grande abraço para vocês.